Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 27 somente. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Amados, tome o vosso assento, adorando ao Rei dos Reis. Estamos dando início a mais uma campanha que o Senhor colocou no coração do apóstolo, da bispa Simone. E nós sabemos que para Deus não é impossível nas nossas vidas, na nossa família. Em nossa capacidade humana, é fato que somos limitados. Isso é algo indiscutível. Mas existe uma pessoa que não existe limitações, não existe esta palavra em seu currículo. A palavra é impossível. Para o nosso Deus, a palavra de Deus diz, como acabamos de ler, que nada é impossível. E o Senhor, Ele sempre busca nos direcionar, nos ensinar como vencer, como superar as causas que para nós são impossíveis. Às vezes, nós muito oramos, muitos clamamos, e pedimos ao Senhor que nos guie, pedimos ao Senhor que nos direcione em como resolver, em como solucionar problemas que surgem em nosso caminho, adversidades que surgem em nosso dia a dia. Mas é fato que nem sempre estamos dispostos a nos mover, a nos colocar de pé, para ir em busca, para ir à luta, para ir de encontro, para que o impossível se torne possível em nossa vida. A única maneira de alcançarmos o impossível é acreditando que é possível. Enquanto nós não cremos que é possível, a situação na qual estamos vivendo, a adversidade que estamos passando, enquanto não cremos, enquanto não acreditarmos que aquilo é possível na nossa vida, ela continuará sendo impossível. Para que um milagre, para que algo tão difícil que possamos estar vivendo venha se transformar em nossa vida, é necessário algumas atitudes. É necessário
nos colocarmos de pé diante da adversidade. E é fato de que quando estamos vivendo por alguns momentos de aflições, quando estamos passando pelo vale, o ciclo natural das coisas é que nós venhamos abaixar a nossa cabeça. É de que nós venhamos nos entregar à situação. É de que nós venhamos tirar os olhos do alto. Quando nós tiramos os olhos do alto, quando nós tiramos os nossos olhos daquele que pode nos trazer a solução, quando nós fitamos os nossos olhos no monte, quando nós fitamos os nossos olhos no gigante que está à nossa frente, ele permanece impossível em nossa vida. Mas quando nós nos colocamos de pé, quando nós fazemos como Deus ordenou que Jeremias fizesse, no capítulo 18, que pediu a ele que ele se colocasse de pé, quando nós nos colocamos de pé diante da adversidade, quando nós fitamos os nossos olhos naquele que criou todas as coisas, quando nós depositamos nas mãos do nosso Deus a nossa confiança, a nossa fé, o milagre acontece em nossa vida. A palavra do Senhor nos mostra, quando estamos falando do impossível, quando estamos falando de fé, existe uma história, talvez conhecida por todos, sobre a sunamita. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4. Conta a história de uma mulher que acreditou que o impossível pudesse ser possível em sua vida. Aleluias. Esta mulher, mesmo talvez em um momento de maior adversidade que pudera vir sobre a sua vida, ela não deixou de crer e de acreditar que Deus podia mudar aquela história. E o que nos impede de viver o sobrenatural de Deus, o que nos impede de alcançar os nossos objetivos, é nós deixarmos de crer que o Senhor da nossa vida é capaz de resolver aquela história, é capaz de mudar aquela situação. No verso 18, diz assim a palavra do Senhor: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Meus amados, diz a palavra do Senhor que naquele caminho estava sempre passando um homem de Deus, um profeta. E esta mulher, vendo que aquele homem sempre passava ali, e podendo ver nele a presença de Deus, diz a palavra do Senhor que esta mulher o incomodou para que ele parasse e se alimentasse. A palavra do Senhor diz que
ela fez para este homem um pequeno quarto, para que toda vez que aquele profeta passasse, tivesse um local onde pudesse repousar, pudesse fugir dos intempéries, pudesse descansar um pouco. E aquele homem, vendo que aquela mulher, conhecendo o coração daquela mulher, se preocupou em dar algo em troca, se preocupou em abençoar a vida dela. E fora feito àquela mulher uma promessa, a promessa de um filho. Promessa essa que veio a se cumprir um ano após. Diz a palavra do Senhor que já um menino, talvez um rapazinho, alguns anos depois, esta criança veio a óbito. E esta mulher, vivendo em meio a tão grande tribulação, quero imaginar como estava o coração desta mãe, poder ver aquela promessa que Deus havia feito na sua vida, aquele presente no qual Deus havia entregue em suas mãos, estar sendo arrancado das suas mãos. Mas a atitude que aquela mulher teve nos leva a refletir. Diz a palavra do Senhor que ela, pegando esta criança, o deitou sobre a cama do profeta e saiu. Esta mulher, ela não se deu por vencida. Diz a palavra do Senhor que ela levantou e saiu. Mesmo ela vivendo aquele momento de dificuldade, a atitude que ela teve, de fato é a atitude em que deveríamos nós ter diante de toda e qualquer adversidade, independente da dimensão, independente do tamanho do problema, deveríamos nós termos. Aquela mulher então deixou o seu filho ali, porque dela mesmo não se podia vir mais nada. A única coisa que aquela mulher podia fazer é ir em busca daquele que podia fazer algo pela sua família. Diz a palavra do Senhor que ela pediu para que seu marido lhe desse um moço e uma jumenta, sem muitas explicações. A distância na qual esta mulher percorreu para ir em busca do profeta, do homem que havia profetizado em sua vida aquele filho, era aproximadamente 40 quilômetros. É importante ressaltarmos, amigos, irmãos, que aquela mulher percorreu 80 quilômetros em um lombo de uma jumenta. Em nossos dias, seríamos muito rápidos em buscar esse socorro, levando em consideração as condições que temos para assim o fazer. Mas o meio de transporte mais rápido que aquela mulher existia para ela era aquela jumenta. Mas ela não mediu nenhum esforço.
E ela disse para seu moço: vai e não se detenha, não pare por nada, até que eu mande. O que isso quer dizer para nós? Aquela mulher estava determinada a ir em busca, ir em luta, independente de qual fosse a dificuldade que ela fosse encontrar por aquele caminho, ela estava disposta a lutar pelo seu milagre. Muitas vezes, quando nós deparamos com a luta, quando nós nos deparamos com a dificuldade, nós queremos recuar. Nós baixamos a nossa cabeça. Nós começamos a buscar os culpados. Nós começamos a dar ouvido à voz do inimigo. E chegamos até mesmo a culpar Deus por aquilo que estamos vivendo. A atitude que esta mulher tomou, ir em busca do seu milagre, é quem fez a diferença na sua vida, é quem fez a diferença na sua casa, no meio da sua família. E chegando aquela mulher em seu objetivo, vendo o profeta podendo avistar de longe, pois ele estava em um monte, ele mandou que Geazi fosse ter a seu encontro e lhe fazer 3 perguntas. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com o menino? A resposta que aquela mulher teve foi uma resposta surpreendente. Porque quando nós estamos passando por esses problemas, quando nós estamos vivendo desemprego, quando estamos vivendo algum problema de enfermidade na nossa vida ou na vida de algum dos nossos familiares, é bem comum começarmos a murmurar, a reclamar. A atitude que aquela mulher teve foi de: vai tudo bem. Eu comecei a meditar, porque alguém vivendo, tendo em sua casa o seu filho deitado em uma cama morto, teria como resposta: vai tudo bem. É que o objetivo daquela mulher não era contar a sua desgraça. O objetivo daquela mulher não era achar culpados. Mas o objetivo daquela mulher era encontrar o dono do milagre. Aquele que podia interceder pela vida do seu filho. Diz a palavra do Senhor, então, conhecendo a situação, o profeta manda que Geazi tome em sua mão o seu bordão e coloca sobre o rosto daquela criança. Mas, uma vez mais, a atitude daquela mãe foi surpreendente. Porque ela mesmo vendo que o profeta havia dado uma ordem ao seu servo, ela permaneceu firme em suas convicções. E ela disse: eu não arredo daqui. Eu não vou sozinha. Quando estamos vivendo alguma adversidade, nós queremos achar a solução, nós queremos com as nossas próprias forças solucionar
os nossos problemas. Mas a atitude desta mãe foi de prevalecer com o homem de Deus, prevalecer crendo que o milagre estava com ele, estava com o profeta, com o homem de Deus. Então volta seu servo, Geazi retorna, vendo que nada acontecera, ele relata que nada havia acontecido. O que Eliseu quis mostrar, o que a palavra do Senhor quis nos dizer, que a unção que estava sobre a vida de Eliseu não estava no seu bordão, que o milagre não estava no bordão, mas sim na vida do profeta. Quantas vezes as pessoas depositam a sua fé, depositam a sua confiança em coisas materiais. Quantas vezes nós cremos que aquilo que nós possuímos, que a influência que temos, pode resolver os nossos problemas. Mas, diz a palavra, que o profeta então foi de encontro àquele menino. Eu posso imaginar aquele homem que havia prometido aquela casa, aquele filho, a responsabilidade que se havia colocado em seu ombro, vendo aquela criança morta já há algumas horas. Ô meu amado, dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Diz a palavra do Senhor, então, que ele fechou a porta sobre ele e aquele menino. Agora já não era mais o pai, a mãe, Geazi. Agora era o profeta e Deus. Existem momentos, existem situações na nossa vida que não adianta eu buscar ajuda com o meu vizinho. Existe um momento na minha vida que não adianta eu buscar influências humanas. Existe momento na minha vida que é eu e Deus, que ninguém mais pode fazer algo por mim. Esse profeta, este homem de Deus, apresenta esta criança nas mãos do Senhor. Diz a palavra que ele deita o seu corpo sobre o corpo daquela criança, colocando os seus lábios sobre os lábios dele, o seu nariz sobre o nariz dele, suas mãos sobre as mãos, seus pés sobre os pés. E quando o profeta o faz, diz a palavra do Senhor que o corpo daquela criança voltou a ter temperatura, voltou a ter o fôlego de vida. Aquilo que era impossível para aquela mãe,
aquilo que havia se acabado. Abrindo a porta, o profeta manda chamar a sua mãe. Porque o Deus do impossível havia entrado naquela casa naquele dia. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Será possível que este mesmo Deus possa entrar na tua casa nesta noite? Será possível que Ele pode entrar, tomar a tua causa em tuas mãos nesta noite? O que distancia o milagre? O que distancia a vitória na sua vida? É a minha atitude diante do problema. O que aquela mulher estava vivendo, talvez para muitos de nós, teríamos ido sim atrás daquele profeta, para apontá-lo, para dizer a ele que Deus não existia. O problema em que nós possamos estar enfrentando não é nada para o tamanho do nosso Deus. Existem momentos na nossa vida que não podemos resolver com as nossas finanças. Não podemos solucionar com as nossas riquezas. No livro de Atos, no capítulo 8, nós nos deparamos, a partir do verso 9 até o 20, com uma história que nos mostra que os nossos bens não pode mudar a nossa história. E eu quero ler com vocês o verso 18. Atos 8, 18. Aleluias. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Meus amados, se nós lermos alguns versos anteriores, vamos ver que existia um homem chamado Simão, o mágico, que vendo que aqueles homens de Deus impunham as mãos sobre as pessoas, e o Espírito Santo descia sobre elas, ele teve em seu coração, ele acreditou em seu coração que o fato de ser um homem bem-sucedido, o fato de haver muitas posses, ele podia comprar com os seus bens aquela autoridade. E a palavra do Senhor diz que
Pedro o repreendeu porque em seu coração havia o intuito de comprar o dom de Deus. Existem circunstâncias na nossa vida, meu amado, que por mais bem-sucedido que formos, não poderemos comprar o milagre. Não poderemos alcançar o impossível se tornar possível em nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, os dons de Deus só é dado àqueles que são espirituais. A atitude daquele mágico tentando comprar aquele dom foi a atitude de alguém que pensava que o fato de ser bem-sucedido podia-se tudo. O que eu quero dizer é que para que o meu impossível, o seu impossível, venha se tornar possível na minha vida, não é necessário que nós venhamos gastar as fortunas que porventura teríamos. Não é necessário dar os nossos bens, mas é necessário doarmos algo. É necessário entregarmos algo para aquele que tem em sua mão todo o poder. É necessário crermos que o Senhor é poderoso para operar o milagre, operar o impossível na minha vida. Quando, para conquistarmos o impossível, ele não é conquistado por meio da sabedoria humana. A palavra do Senhor diz em Lucas 5, no verso 5, que Pedro, um homem acostumado, um homem conhecedor do mar da Galileia, um homem apto a pegar-se peixes, pois era a sua profissão, um pescador, um exímio pescador, após lançar a rede, bater a rede pela noite inteira, não havia pego um peixe sequer. O impossível não se torna possível quando somos bem-sucedidos financeiramente. O impossível não se torna impossível na nossa vida como somos capazes, como temos sabedoria, conhecimento. A palavra do Senhor diz que após Pedro lançar a rede pela noite inteira, voltou para a margem, sem nenhum êxito. Diz a palavra do Senhor que um homem com uma posição social grande no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 41, por nome de Jairo, a palavra diz do Senhor que Jairo era um dos principais da sinagoga,
uma pessoa prominente, de posição social elevada, financeira, que com os seus bens, com a sua influência, podia contratar os melhores médicos da cidade. Jairo tinha em suas mãos as condições, humanamente falando, necessárias para que a sua filha pudesse ter o socorro necessário. Mas diz a palavra do Senhor que nada daquilo que Jairo tinha, nenhuma influência que Jairo pudesse ter sobre a sociedade, nada que as suas finanças pudessem conquistar, pôde naquele momento ajudar a Jairo a salvar a vida da sua filha. E existe circunstância na nossa vida que nós olhamos para a direita, para a esquerda, e nós não conseguimos ver uma saída. Nós não conseguimos achar uma forma de sairmos de tamanha luta. Existem momentos na nossa vida que nós estamos olhando de mãos atadas e vendo os nossos filhos ser arrastados pelas drogas, vendo nossos filhos serem arrastados para a prostituição, e não podemos fazer nada. Achamos que não podemos fazer nada, nos prostramos em chorar. O que tem feito a diferença? O que nós temos feito em favor da nossa família? Qual o tamanho do esforço que temos feito para resgatar a nossa família das garras do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas? Muitas vezes, com as nossas atitudes errôneas, empurramos ainda mais os nossos filhos, os nossos jovens, para o mundo lá fora. Quando nós deixamos de dar assistência, quando nós deixamos de ouvir os nossos filhos, quando nós deixamos de conhecer os problemas que os nossos filhos estão enfrentando na sua juventude, quando nós deixamos de ser amigos dos nossos filhos, nós estamos proporcionando para que o inimigo tenha mais facilidade para arrastá-los para as drogas, para a prostituição, para o álcool. A atitude que aquela mãe teve foi de se levantar, de se colocar de pé, de ir em luta, de ir atrás do seu milagre. A atitude que este pai teve ao ver a sua filha enferma foi de quebrar todo o protocolo, porque este homem era um homem religioso, um homem com uma aparência de superioridade, um homem respeitado em meio à sua sociedade. Mas Jairo, impossibilitado de fazer algo maior pela sua filha, aquele pai creu
que existia alguém que podia tornar o impossível possível em sua vida. Diz a palavra do Senhor que ele prostrou-se aos pés de Jesus. E mesmo a sua filha morta, mesmo que humanamente o que Jairo estava enfrentando naquele momento pudesse parecer que já se havia acabado, porque quando Jairo deixou a sua filha em casa, ela estava enferma, e em seguida chegou-lhe a notícia de que já não tinha mais jeito, que sua filha já havia morrido. E meu amado, para o mundo lá fora, para o médico, pode não ter cura, para a sociedade, pode não ter jeito, a sociedade pode apontar o seu filho como causa perdida, a medicina pode desenganar esta situação como não tem mais como. Mas Jesus provou para Jairo que, ainda que aquela criança estivesse morta, ela viveria. Porque para Deus não há impossível. Não existe impossível, não existe algo que o nosso Deus não possa reverter. Quando nós tomamos a atitude de colocar de pé diante da adversidade, quando nós nos dispomos a ir em luta em favor da nossa família, quando nós saímos em conquista do nosso milagre, não é a religiosidade que vai mudar a nossa história. O que muda a história, o que se torna possível o impossível em nossa vida, é Jesus de Nazaré. Diz a palavra do Senhor que um homem chamado Nicodemos, um homem religioso, um homem com seus dogmas religiosos, com suas crenças, contemplou a impossibilidade de entender as coisas espirituais. O que eu quero dizer a você, irmão, não é o tempo que você está dentro da casa do Senhor, não é a quantidade de anos que você está dentro da casa do Senhor quem vai mudar a história. Nicodemos era um homem religioso, mas não conhecia Jesus. Diz a palavra do Senhor em Isaías 43:13, que Nicodemos encontrou-se em uma situação embaraçosa, porque Jesus falava das coisas espirituais, e mesmo aquele homem estando dentro da casa do Senhor, mesmo aquele homem estando a cada dia ouvindo falar do nome de Jesus,
ele não tinha intimidade com Deus. Ele não conhecia o Deus que servia. Existem situações que nós passamos e nós corremos para todos os lados e não encontramos a solução, porque estamos vivendo uma vida de aparência, estamos vivendo um evangelho artificial. Estamos dentro da casa do Senhor, mas não estamos perto do Senhor. Estamos vivendo dos milagres que os outros nos contam, mas não podemos viver os nossos próprios milagres. Aleluias. Quando nós nos colocamos dispostos a lutar por aquilo que almejamos, quando nós colocamos dispostos a buscar por aquilo que precisamos da parte de Deus, quando nós tomamos a atitude que aquela mãe tomou em buscar o socorro no altar de Deus, quando nós tomamos a atitude que Jairo tomou prostrando-se aos pés de Jesus, quando nós tomamos a atitude na qual Pedro tomou após lançar a rede por uma noite inteira e nada pescar, obedecendo à voz de Jesus que lhe ordenara que lançasse a rede mais uma vez, Pedro nos dá uma grande lição, e ele responde para Jesus, em Lucas 5:5, ele disse, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Meu amado, a distância do meu e do teu milagre, quando nós lançamos as nossas atitudes, quando nós colocamos a nossa vida sobre a palavra do Senhor, sobre as promessas que a palavra do Senhor faz em nossas vidas, o impossível se torna possível em nossa vida. Quando Jairo prostrou-se aos pés de Jesus, apesar de sua filha já estar morta, Jairo viu o operar de Deus na sua causa. A vida da sua filha foi restituída. Jairo pôde viver o possível de Deus em sua vida. Quando Nicodemos começou a dar ouvido, começou a dar lugar à presença do Espírito Santo, ele deixou de ser religioso, ele deixou de viver os milagres dos outros, ele deixou de conhecer Jesus de longe, e passou a ter intimidade com o Espírito Santo.
Prova disso que quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, Nicodemos foi um daqueles que levou iguarias para o sepultamento de Jesus. Para alguém que não tinha nenhum conhecimento das coisas espirituais, agora estava publicamente assumindo o Deus que ele servia. Você quer conquistar o impossível na sua vida? Você quer nesta noite ver a tua causa, que para você é tão distante? Apresente a sua causa no altar do Senhor. Na palavra do Senhor nós vamos encontrar inúmeras situações de pessoas que foram defrontadas, afrontadas com o impossível, de pessoas que tiveram à sua frente um mar vermelho, de pessoas que tiveram em sua frente uma fornalha, de pessoas que tiveram em sua frente a cova dos leões, de pessoas que tiveram enfermidade, de pessoas que não podiam enxergar, não podiam ver, de pessoas que eram possessas de demônios, de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que para a sociedade não tinha mais nenhum valor. Será que o impossível que você está vivendo nesta noite é maior do que o mar vermelho? Será que o que você está enfrentando é mais quente do que a fornalha? Será que a cova que está à tua frente tem mais leões que teve na frente de Daniel? Será que este mal que assola a tua casa, a tua família, é maior do que o homem das mãos furadas? É maior daquele que foi de encontro àquele endemoniado? O endemoniado de Gadara? Será que o Deus que operava no passado não pode operar mais? Será que o Deus que libertava no passado não é mais capaz de libertar? Eu quero dizer algo para ti nesta noite. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que nos distancia do nosso milagre é a nossa fé, é a nossa posição diante da luta. O que nos distancia da nossa bênção é o fato de não acreditarmos que o impossível pode se tornar possível. Eu quero convidar a você nesta noite, enquanto o louvor adore ao Senhor, a você apresentar, não diante a nenhum desses pastores, não diante a mim, mas diante daquele que detém em sua mão todo o poder, diante daquele que é capaz de mudar a sua história, é capaz de arrancar com mãos fortes os seus filhos das drogas,
é capaz de transformar a vida do teu esposo, é capaz de transformar a vida da tua esposa, é capaz de mudar a história deste casamento que está à beira da falência, é capaz de arrancar esta enfermidade, é capaz de ressuscitar morto, ainda que esteja há 4 dias. Não há limite para Deus, não há impossível para o Senhor nesta noite. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se nós crermos, vamos experimentar dos milagres do Senhor na nossa vida. Basta nós nos posicionarmos na presença do Senhor. Eu quero convidá-lo a se colocar de pé. Por 1 minuto, baixe a sua cabeça. Fala com o Senhor nesta noite. Qual é o impossível que você está vivendo? Apresenta para o Senhor nesta noite. Qual o tamanho da dificuldade que você está passando? Porque o homem das mãos furadas está passando no meio deste lugar. E enquanto o louvor adore, apresenta no altar do Senhor. Faça como Jairo, prostra-se diante dos pés de Jesus, porque é dele que vem o teu milagre. Aleluias. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Adore, igreja, adore. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, nós não estamos só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, venha, Pai, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Eu quero ouvir a igreja declarando: Deus do impossível, declare. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus, Tu és o Deus do impossível. Senhor, Tu és o Deus das causas impossíveis na família, Senhor. Conforme este hino está sendo louvado, ó Pai, conforme a Tua igreja te adora nesta noite, conforme a palavra que foi ministrada neste lugar, ó Pai, Tu és o Deus das causas impossíveis na família. Deus, eu quero te pedir, ó Deus, juntamente com a Tua igreja, visita, Pai, famílias que vieram aqui nesta noite. Senhor, vai entrando dentro dos lares, ó Pai querido, onde pessoas se acham esquecidas pelo Senhor. Ah, Deus, tem pessoas que entraram aqui hoje, Pai, porque já não tem mais o que fazer. Deus, tem pessoas que veio na Tua casa nesta noite dizendo: Pai, é uma campanha que começa naquela igreja e eu vou lá, Deus, porque eu quero ver, Pai. Eu quero ver se o Senhor é Deus mesmo e o que o Senhor vai fazer na minha causa. Ó Deus, pessoas que chegaram na Tua igreja hoje, Pai, porque já está no fim, já não tem mais caminho para seguir, ó Deus. Mas, Deus, quando o Senhor colocou no coração do Teu servo esta campanha, ó Deus, quando o Senhor se levantou e disse: faça, faça, porque eu vou honrar famílias naquele lugar. Ó Deus, nós profetizamos, ó Pai, sobre os filhos do Senhor. Ó Deus, nós profetizamos sobre a Tua igreja, igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque nada é impossível para o Senhor. Ó Deus, vai visitando as famílias aqui representadas. Meu Pai, tem famílias aqui, Pai, que vai sair daqui hoje, Pai, com esperança no coração, mas quando chegaram, Deus não tinha. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, que há 4 dias estava morto, Deus, ressuscita, Pai, famílias que estão morrendo espiritualmente. Senhor, ressuscita, Pai querido, dentro dos lares, casamentos. Ressuscita, meu Deus, filhos, ó Pai, que estão perdidos nas drogas. Filhos que já os pais não sabem mais o que fazer. Ah, Deus, mas Tu és o Deus das causas impossíveis na família. E hoje, meu Deus, é culto da família, e nós profetizamos famílias benditas do Senhor, famílias restituídas pelo Senhor. Ó Deus, quando nós encerrarmos, juntamente com Teu servo o apóstolo, no 3º domingo, ungindo essas famílias, Deus, nós vamos ver, Pai, que o Deus do impossível fez grandes coisas no meio da Tua igreja. Se você crê, família bendita do Senhor, levante a sua mão mais alto que você pode e diga para Deus: Deus, eu vim aqui hoje porque eu sei que o Senhor é Deus de causas impossíveis. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle, exalte o Deus das causas impossíveis, em nome de Jesus. E como o nosso Deus é Deus de causas impossíveis, Ele te trouxe aqui hoje, e eu te faço um convite. Se você ainda não entendeu